No vídeo de hoje eu vou fazer junto com vocês o redesign da capa desse livro aqui, que é A Última Festa, da Lucy Foley. Esse foi o último livro que eu li ano passado, em 2021, e ele se passa bem nessa época, assim, festas de ano novo, então eu li num momento bem propício, é um suspense, mistério, assim, que tem assassinato. E vou dar uma repaginada nessa capa aqui junto com vocês. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Arquétipo. Eu sou a Sara e esse é o nosso primeiro vídeo de 2022 nesse tema Criando Comigo. A gente traz muito disso aqui pro YouTube, criações do zero, de identidades visuais, de outras coisas do universo do design gráfico também, redesigns como é o caso desse vídeo, mas nós somos um estúdio de design de marcas, então a gente trabalha especificamente com identidades visuais. Se você precisa de um serviço desse tipo para sua marca, dá uma acessadinha no link que tá aqui embaixo. Esse é o nosso primeiro vídeo Criando Comigo do ano, então que vocês acompanham um processo criativo, e eu vou falar um pouquinho da sinopse desse livro aqui, para vocês se inteirarem um pouco do universo dele também, antes da gente fazer a criação visual. Há vários anos, 9 amigos comemoram o Réveillon juntos. Dessa vez, apenas 8 vão voltar para casa depois da festa. Então a história conta sobre esses 9 amigos que eles sempre passam a virada do ano juntos. Eles escolheram dessa vez uma propriedade bem afastada na Escócia, então onde é muito frio, super isolado de tudo. E aí acontece esse assassinato, né, nesse período de festas aí. Então ele alterna, assim, a história alterna entre as visões de alguns dos personagens e também alterna entre presente e passado, que é alguns dias anteriores ao assassinato. E o que eu achei interessante desse livro é que eles não revelam logo de cara a pessoa que foi assassinada. Então nem o assassino e nem a pessoa assassinada são revelados logo de cara, você vai descobrindo as coisas conforme você vai lendo, né? Ele é um pouquinho macabro, assim, desconfortável, então vamos analisar as capa de agora pensando nessas coisas e também propor uma nova capa tendo em mente essa vibe toda da história. E por que fazer um redesign dessa capa, né? Ela é ruim? Não, ela não é, eu gosto dela, mas a gente tá se propondo aqui a fazer um exercício criativo. Pontos positivos dessa capa. Eu gosto que essa cor forte, esse amarelo, ele passa uma sensação de alerta, de algo desconfortável. As festas são pra ser um período bom, né? Mas com essa cor assim, você já fica tipo, tem alguma coisa errada, então eu gosto desse ponto. Eu gosto também desse efeito no título, né, essa mesclagem de uma imagem com o título, que sugere ali uma paisagem de inverno, né, e nessa cor vermelha imagino que seja sangue, talvez, pra dar um aspecto um pouco mais macabro, então eu também acho isso legal. Pontos negativos. Eu acho essa capa tecnicamente um pouco desequilibrada, não sei, assim, os espaçamentos, tipo, o título tá mais pra cima, mas não tão pra cima, porque tem ali uma frase de efeito, né, todos foram convidados, todos são suspeitos, mas aí logo abaixo tem essa silhueta de um cervo grudado com o título, e aí fica bastante espaço vazio embaixo do título e entre o cervo por causa da galhada dele, né? Então eu acho que tudo ficou muito condensado assim no centro, verticalmente, né? Não sei, eu acho ela um pouquinho desequilibrada. E como leitora, depois de eu conhecer a história, eu gostaria que a capa tivesse me dado um pouquinho mais de pistas sobre a vibe do livro. Então assim, eu acho particularmente que esse cervo ele não comunica tanto. Eu gostaria que tivesse mais pistas sobre a história na capa. Então vamos para o nosso primeiro passo de qualquer projeto criativo, que é buscar referências. Eu tava pensando em algo que seguisse essa linha meio desconfortável, meio alerta, talvez meio surrealista ou abstrato, com formas geométricas, e comecei a procurar algumas coisas, e eu usei esse site aqui que eu descobri há pouco tempo, anotem aí, chama savvy.it, que é tipo um Pinterest, assim, só que para designers, porque ele tem muitas referências visuais bacanas. Eu fui selecionando, assim, algumas com algumas cores fortes, alguns elementos geométricos, alguns estilos de ilustração e fotos também que pudessem ilustrar alguns conceitos do livro. Então, por exemplo, a mesa de jantar, né, em que acontece a última festa, a cachoeira, porque faz parte de um cenário lá. Eu reuni algumas coisas aqui que eu acho que podem me ajudar. Depois de coletar as referências, eu parti para os sketches. Eu sempre gosto dessa etapa, porque eu acho mais fácil rabiscar no papel antes de passar pro digital. Eu queria muito tentar juntar essa ideia literal da última festa, trazendo a imagem de uma mesa, os convidados à mesa. Tentei fazer algumas coisas também, misturando esse cenário da cachoeira. E eu também pensei muito na questão dos números. O fato deles estarem em 9 pessoas, 9 amigos, mas uma dessas pessoas foi assassinada, né? Então sobraram 8 suspeitos e eu queria que tivessem 8 elementos. Então vocês podem ver aqui nos sketches que eu fiz. No primeiro tem os 8 lugares na mesa, né? Com os 8 pratos. Depois eu tentei fazer uma vista de cima da mesa com os 8 pratos, só que pareceu uma peça de dominó.
E eu descartei essa ideia porque eu acho que também ficaria difícil de encaixar o nome. Tentei também misturar uma taça de champanhe com uma cachoeira, então como, né, representando ali o Réveillon, as comemorações, depois se transformando numa cachoeira talvez com sangue, que faz parte de um cenário lá em que o corpo foi encontrado. E por último, eu tentei fazer uma perspectiva mais literal, assim, mesmo com o ponto de fuga bem no meio da capa, em que tivesse a mesa, tivesse talvez a cachoeira no fundo, assim, um cenário de inverno no fundo, que retrata bem essa vibe do livro. Então, depois que eu fiz esses sketches aqui, eu tentei reproduzir algumas dessas coisas já no computador vetorizadas. Mas antes disso, antes de ilustrar, eu escolhi a nossa paleta de cores, que foi essa aqui. Eu me baseei nas cores da capa original, porque eu acho que elas já são legais, assim, então eu mudei apenas um pouco da tonalidade do amarelo, deixei um verde um pouco mais limão para trazer algo mais ácido, assim. O laranja também, fazendo um paralelo com o vermelho da capa que já tem, mas ainda mantendo essa cor bem alerta e excêntrica. E o preto pra compor também, porque já tem na capa original do Cervo, acho que também é uma cor super básica e também traz esse lado mais sombrio. E a princípio eu tinha pensado nesse azul aqui também, pra compor na paleta, pra gerar um certo desconforto, porque ele com o laranja tem um contraste bem baixo, assim, e deixaria algo mais colorido, talvez meio psicodélico, meio desconfortável assim mesmo, mas na hora das aplicações eu achei que não deu muito certo, então eu descartei ele e mantive realmente essas três, o preto, o verde-limão e o laranja. Antes de ilustrar também, eu queria decidir a tipografia em que a gente ia escrever o título, né, A Última Festa, e eu fiquei entre essas três aqui, que são a Bageo, a Hackney e a Maragzan. As três têm uma característica em comum, que é elas serem fontes pesadas, assim, né, então as hastes não tem muita diferença de espessura entre elas, então elas são fontes mais modernas, porque eu queria manter esse caráter alerta, assim, e também em maiúsculo, em caixa alta, igual o título original. A primeira eu curti bastante, eu achei a versão alternate da Bageo muito engraçadinha, assim, muito festiva, mas eu gostei de como ela ficava normal. A Hackney eu achei bem interessante também, esse caráter mais condensado, mais parece que de urgência. Esse traçado, assim, também parece como se fosse um brush, né, então poderia ser interpretado como sangue, assim, escrito com sangue. E essa última, que é a Maragzan, eu gosto bastante também, porque ela sugere ali uma serifa, né, como se fosse uma serifa lapidar, que deixa um caráter mais agressivo, mais pontiagudo. No fim, eu acabei escolhendo a Bageo, e eu fiz uma mistura entre a Bageo e a Bageo Alternates, então eu queria que ficasse um pouco maluquinho, assim, uma coisa meio psicótica, sei lá. Então eu mudei alguns dos glifos. Então eu mudei a letra A, mudei a letra L, a letra I, e no Festa eu mudei o T e o A pra ficar um meio termo, assim, entre o normal e o muito engraçadinho. Eu quis deixar ali um sentimento meio de desconforto em algumas das letras. Mas eu acabei usando também a Maragzan para algumas informações complementares. Pra gente compor a capa, então, a ideia que eu mais gostei foi a da perspectiva, a do último desenho que eu fiz à mão. E antes de começar, então, eu fiz um grid preliminar. Eu dividi a capa em 3 pedaços, tanto verticalmente quanto horizontalmente. E o quadrado, o retângulo central seria o centro realmente da minha perspectiva. As seções horizontais eu pensei em setorizar mesmo para escrever o título grande em um desses terços e o resto para as ilustrações. Para delimitar essa perspectiva como se fosse uma sala mesmo, a princípio eu tinha pintado em cores diferentes esses pedaços, né? Então as paredes, o teto, e a parte de baixo eu queria que fosse a mesa, assim, então ficar algo não totalmente literal, não como se fosse o chão, mas como se já fosse a mesa em que os convidados se sentariam, né, para a última festa. E no fundo, a princípio também eu tinha pensado em ser uma janela, né, como eu falei ali no desenho, como se tivesse uma paisagem de inverno no fundo, de quem estivesse dentro do chalé mesmo, ali dentro da sala de reuniões, olhando para fora. Mas conforme eu fui executando também, eu não gostei muito disso, então eu acabei apagando e deixando só com uma parede no fundo mesmo. Tracei um grid de perspectiva para fazer como se fosse uma decoração, assim, para delimitar mesmo essa perspectiva, direcionar o olhar do leitor pro centro, do leitor não, né? Do observador. E acabei fazendo como se fossem uns nichos, assim, uns detalhes na parede. E quis fazer a quantidade de 8, representando esses 8 suspeitos. Para escrever o título na parte de cima, eu separei o título em A Última e Festa embaixo, para ficar uma coisa um pouco mais quadrada, assim. E aí, para fazer esse efeito, eu peguei o formato da perspectiva do teto, coloquei sobre esse título. E aí eu fui em Object,
Envelope Distort e coloquei Make with Top Object. Então o texto que estava embaixo vai assumir o formato da forma que estava em cima. Então vai parecer que o texto estava escrito no teto mesmo, sendo envelopado por aquela perspectiva. Pra mesa, inicialmente eu tinha pensado em colocar 8 pratos, mas achei que ficou muito esquisito aquelas bolinhas. Ele parecia, sei lá, um controle remoto, não tava me dando uma sensação muito boa. Então eu optei por fazer 8 cadeiras. E aí eu pensei num formato simplificado de cadeiras, mais geométrico, assim, abaulado em cima, e pensei que eles lembravam uma lápide. E como a nona pessoa foi assassinada, na última cadeira, que é a cadeira que eu resolvi colocar ali no fundo da perspectiva como centro da imagem, seria uma cadeira barra lápide, fazendo essa dualidade ali e sugerindo que, né, houve uma morte, por isso essa foi a última festa. Coloquei o nome da autora ali também desse mesmo estilo, brinquei com os glifos, troquei alguns, troquei o L e o O, e coloquei nesse mesmo estilo perspectivado ali em cima da mesa, mas com um contraste menor, né, entre o fundo e o nome dela, para dar mais importância para o título. Testei algumas posições também para nossa frase de efeito, todos foram convidados, todos são suspeitos, e acabei por colocar ali embaixo numa frase só. Na capa original ele é um em cima do outro, né? Todos foram convidados, todos foram suspeitos, mas eu achei que deixando numa frase só ficou mais equilibrado ali e quebrou um pouco desse aspecto muito verticalizado que a gente tinha originalmente. A princípio eu tava fazendo com esse laranja em toda, né, a capa com cor principal e os detalhes no verde limão, amarelo, mas eu achei que acabou ficando uma cara muito de Halloween e não era isso que eu queria transmitir, né? Eu, como comentei no início, como leitora, eu queria perceber um pouco mais da vibe do livro ao olhar. Então, se eu olhasse um livro laranja, eu ia remeter ao Halloween e não ao esse período de festas no final do ano, né? Natal, Ano Novo. Então, eu inverti, deixei a capa predominantemente verde-limão até pra ficar mais parecida com a capa original. E aí, coloquei os detalhes em laranja e achei que ficou bem mais bacana. Pra fechar essa nossa capa, eu dei uma melhoradinha ali na lápide e eu coloquei um pouco de neve em cima dela pra representar esse clima, né? Eles estão num lugar muito isolado em que neva demais, então aí a polícia não consegue chegar, enfim, prejudica bastante. Então esse clima de Natal do hemisfério norte, essa neve, são bastante presentes no livro e eu queria colocar isso de alguma forma. Então, depois de ter feito tudo isso no Illustrator, eu joguei pro Photoshop essa capa e aí eu fiz um efeito de neve, assim, né? Como se fosse uma neve caindo mesmo sobre essa cena. Eu gostei de como ficou, eu acho que essa capa me chamaria a atenção numa livraria. Também eu acho que essa questão das cadeiras e das lápides foi entendida, pelo menos ao meu ver, assim que li o livro, eu imagino que seja uma mesa ali com as cadeiras e a última parecendo uma lápide. Eu acho que eu consegui fazer esse jogo, mas aí vocês me dizem nos comentários se vocês conseguiram identificar essas coisas também. É isso, gente, esse aqui foi o resultado final, espero que vocês tenham curtido. Claro que, né, é um exercício criativo, poderia ter muitos outros resultados além desse, mas dentro do que eu tava pensando, de coisas um pouco mais geométricas, que causassem um certo desconforto também e trouxessem alguns simbolismos, eu acho que a gente conseguiu chegar num resultado bacana. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra gente, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque a gente tá sempre trazendo esses vídeos de criação por aqui, seja de livros, de embalagens, de marcas, que é o que a gente mais faz no dia a dia, né? Então, se inscreve pra não perder nada. E visita nosso Insta aqui também, porque lá a gente coloca semanalmente vários conteúdos também. E se você estiver precisando de uma identidade visual aí pra sua marca, a nossa agenda de 2022 está aberta, então vamos deixar um link na descrição do vídeo aqui embaixo se você quiser dar uma olhadinha e preencher o formulário pra receber uma proposta personalizada nossa aqui da Arquétipo. Por hoje é isso, gente. Um beijo e até a próxima!